O ano é 1500 a.C. A comunidade de Israel está passando pela região de Moabe. Decidem acampar nas campinas, mas isso incomoda o rei daquelas terras. Ele e sua corte se sentem ameaçados por causa do tamanho do assentamento israelense. Não obstante, os amorreus haviam sido vencidos e sua terra totalmente dominada por esse povo nômade. Balaque sabia que Israel era seu parente não muito distante, mas isso não o impediu de temer uma possível invasão. Os moabitas são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e Israel é descendente de Jacó, neto de Abraão. Balaque pensou: como deter esse povo gigantesco? Preciso me adiantar e pegá-los de surpresa. Mas não tenho poder militar para um combate. De repente ele lembrou de um profeta poderoso, que já havia destruído a força militar de outras tribos de Canaã. Um certo midianita chamado Balaão, descendente de Abraão. Abraão teve uma segunda esposa após o falecimento de Sara, seu grande amor. O nome dela era Quetura, e com ela teve mais alguns filhos, dentre eles Midian, como registrado em Gênesis 25. Assim como Abraão fez com Ismael, mandando-o embora para não se misturar com Isaque, o filho da promessa do qual descenderia o Messias, fez também com esses outros filhos. Midian foi para a região próximo ao Mar Vermelho, abaixo do reino de Edom, e povoou aquela região. Os midianitas misturaram-se com outras tribos semitas que viviam naquela região, e com isso foi ganhando costumes cada vez mais afastados da presença de Elohim. Pelo que se pode perceber, Abraão ensinou o caminho do Eterno a todos os seus filhos, pois não só Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote do Altíssimo, como também Balaão, igualmente midianita, era profeta do Senhor. Alguém manteve os ensinamentos de Adonai ativos até o tempo de Balaão. É por causa desse evangelismo profundo de Abraão que vemos entre os deuses cananitas várias semelhanças com Adonai. Em breve falaremos disso mais a fundo. E se você não quiser perder o dia da postagem, terá de se inscrever no canal. Confira se o sininho está ativado para todas as notificações. Compartilhe com um amigo e ajude na evangelização mundial. Faça como Abraão, que deixou sua marca evangelística em todo o Oriente de sua época. Os midianitas acreditavam que Deus descia de tempos em tempos no Monte Horebe para se revelar às pessoas. Algo aconteceu ali, que fez com que aquele monte fosse chamado de Monte de Deus pelos midianitas. Por isso Moisés começa o capítulo 3 de Êxodo dizendo que foi até o Monte de Deus. Isso mostra que Deus se comunicava com os midianitas, dos quais Balaão e Jetro faziam parte. Antes que você diga que Jetro era sacerdote pagão, deixe-me apontar que Deus jamais deixaria Moisés aceitar conselho de um sacerdote completamente pagão, nem permitiria Jetro perambular pelo acampamento hebreu sem grandes ressalvas. Alguma coisa existia entre ele e Adonai para que isso lhe fosse permitido. No capítulo 18 do livro do Êxodo, no versículo 11, Jetro faz uma declaração que muitos interpretam como a conversão completa do coração dele a Jeová, como se ele ofertasse tanto a Javé como a outros deuses, e depois dali, ele tivesse passado a servir somente Adonai. É possível? Sim, com certeza. É visível essa conversão absoluta do coração dele. Mas será que é uma prova concreta da idolatria de Jetro? Pensemos no que acontece no verso 12. Nessa mesma hora, ele oferece sacrifício a Jeová no meio dos israelitas, e Arão e a liderança parte o pão com ele na presença de Deus. Quando se usa o termo diante de Deus, está se falando da frente do tabernáculo do Senhor. Por que Adonai não matou Jetro? Deus aceitaria a adoração de um idólatra? Porque ele aceitou a oferta de Jetro, pelo sacerdócio dele. Porque Elohim conhecia aquele homem que cocheava entre dois pensamentos, que o servia mas temia os deuses. Ele sabia que Jetro não tinha prazer nos outros deuses, embora tivesse medo deles, do agouros deles. Deus removeu o medo de Jetro, o mesmo medo que você tem de bruxaria, de fantasmas, de mula sem cabeça,
de demônios infernais ele tinha também. E esse medo o fazia respeitar essas entidades como muitos que me ouvem agora também respeitam. Quando ele brada, agora sei que Adonai é maior que todos os deuses, é o grito de libertação de sua alma. Agora ele não tinha mais medo das entidades de Canaã. Provavelmente Jetro fosse um dos últimos sacerdotes de Jeová entre os midianitas e fosse hostilizado pelos demais. Fato é que ele é a prova viva que Deus tinha seus eleitos entre os midianitas, dos quais Balaão foi tomado como profeta. Balaão via o sobrenatural de Adonai de olhos abertos. Como descendente de Abraão, ele conhecia a promessa de Elohim. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pela frase de Balaque, rei de Moabe, percebemos que o profeta era reconhecido por invocar essa promessa sobre seus inimigos e amigos. Pelo que parece, a quem Balaão abençoava essa pessoa prosperava e a quem ele amaldiçoava essa pessoa sucumbia. Ele era o último remanescente da fé em Adonai entre aquele povo que havia se tornado idólatra. Sim, ele adorava Elohim, o Deus de Abraão. Perceba que Adonai fala com ele e ele age como se aquilo fosse algo comum. A reação dele ao falar com Deus, ao ver o sobrenatural, foi mais natural que o chamado de Isaías, Ezequiel e Daniel. Era comum para ele falar com Deus e escutá-lo. Esse midianita era um profeta do Senhor. Ele tinha amizade com Deus. Ele não era um feiticeiro como muitos dizem, não há menção disso na Bíblia. Mas por que Balaão é chamado de falso profeta? Ele já havia profetizado alguma mentira? Não, pelo contrário, ele diz que falaria somente o que Adonai colocasse em sua boca e nada mais. Ele pregava a verdade. Balaão era um homem de fé, um homem de Deus, um profeta maravilhoso do Senhor. A história desse homem esplêndido termina quando ele é tentado pelas riquezas. O profeta com um ministério incrível, sensacional, famoso desde Moabe até a Babilônia, pois Petor ficava próxima da região de Babel. O homem genuinamente usado por Deus, que poderia ser usado como luz em toda aquela região, que poderia ter levado milhares de pessoas à comunhão com Elohim, tem seu ministério finalizado no tinir das moedas, exatamente como Judas. Por incrível que pareça, Judas também recebeu o espírito profético, curou enfermos, expulsou demônios e no final a ganância o levou à ruína. Falso profeta não é somente quem prega uma mensagem de perdição, uma heresia. Falso profeta é a pessoa que vive diferente dos ideais do reino. Balaão traiu o projeto de Deus, se voltou para uma direção oposta à sua vontade e por isso se tornou falso profeta. Um homem que a verdade estava em sua boca, mas seu coração não pertencia mais a Elohim. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, isso você sabe. O que você não sabe é que ele ensinou Balaque a roubar a primogenitura de Israel. Ele disse: "Olha, Balaque, se você me fizer rico como prometeu, eu te ensino a destruir esse povo sem você precisar levantar uma espada sequer. É só você fazer Adonai se irritar contra eles. O Deus que nos protege é exigente. Só aceita a adoração de quem o tem como único Deus. Faça eles idolatrarem e Javé os destruirá." Balaque teve a ideia de colocar prostitutas fazendo festas perto do acampamento. Ao ouvir a festa, os homens foram checar. Chegando lá, viram as mulheres lindas e sensuais dançando, comendo e bebendo. Eles não resistiram à tentação e pediram para entrar, porém ficava uma estátua de um deus moabita na entrada, e para poder entrar tinha que prestar reverência à estátua. Os israelitas caíram. Com essa história percebemos como as coisas se repetem ao longo dos anos. Quantos homens de Deus têm se curvado à fornicação? Quantos líderes têm se curvado às riquezas? Quantos profetas têm se vendido, abandonado a verdade por causa de um punhado de moedas? Balaão se fez falso profeta por abandonar os princípios do reino. Perceba a diferença entre Balaão e Jetro. Um deixou Jeová por amor ao dinheiro, mesmo conhecendo-o de maneira tão íntima, e o outro deixou tudo de lado só por perceber através de Israel que Jeová é o Todo-Poderoso. Jetro viu menos que Balaão, mas permaneceu nos desígnios do reino.
É a história do sacerdote fraco, com crise de fé, que estava seguindo a Javé mesmo em meio às dúvidas internas, mesmo sem presenciar grandes milagres até o dia em que Deus o fortalece e o confirma diante de todo o povo escolhido, e do profeta poderoso que manifestava sinais e prodígios perante o povo, que se desvia em nome de uma vida melhor, mais confortável, mais estável. Tem muitos pastores me ouvindo nesse momento que estão como Jetro, precisando de um sinal, de uma confirmação ministerial do seu chamado. Estão em crise de fé, quase parando, mas estão seguindo em frente, estão avançando mesmo sem ver um sinal. Continuem, Deus é contigo. Não se vendam. Em breve o Senhor virá e tudo valerá a pena. Não se sinta menor que os falsos profetas. Faça o que Deus te mandou fazer. Balaão voltou a morar entre seu povo, dessa vez riquíssimo, porém sem a presença do Altíssimo. Morou entre os reis de Midian, no melhor bairro, e lá porém teve seu fim. Ele fez grande estrago no reino, mas teve seu fim pela espada de Israel no capítulo 31 de Números. Pelo que se entende, aconteceu com ele algo parecido com o que aconteceu a Saul. Deus o rejeitou porque ele havia rejeitado a Deus em seu coração, amando mais as riquezas que a Adonai. Essa é a história do falso profeta que nunca falou uma mentira. Do homem que usava o poder de Deus para benefício próprio, pois pagavam por seus encantamentos, por seus conselhos, por suas pregações. O coração dele nunca pertenceu a Jeová. Mas porque Deus era com ele mesmo sabendo disso. Pela mesma razão dele ter criado Satanás sabendo que ele se tornaria Satanás. Pela mesma razão dele permitir que os falsos profetas usem seu poder para fazer milagres. Deus tem compromisso com sua palavra, com o que ele promete. Há uma promessa sobre os descendentes de Abraão, há uma promessa sob o nome de Jesus, há uma promessa para os que o buscam com fé. Balaão sabia disso e exercia fé suficiente para ter acesso a todo aquele poder sobrenatural. Essa foi a triste história de Balaão, o homem de Deus que se perdeu por amar mais a riqueza do que o próximo e do que a Deus. Muito parecido com o jovem rico. E você, onde está seu coração? Que Adonai te abençoe. Shalom.